Boa tarde, pessoal, certo? Aqui quem fala é Rafael Lúcio. E devido a algumas recentes reclamações, de uma certa dificuldade do pessoal seguir o passo a passo, certo? Que foi disponibilizado no PDF, a gente decidiu, certo? Gravar um vídeo, certo? Seguindo o passo a passo do que deve ser feito na folha de pagamento até a transmissão dos eventos, a fim de facilitar, certo? Para provar mais ainda que seguindo todo o passo a passo pelo que a gente disponibilizou, vocês conseguiram enviar com sucesso todos os eventos iniciais, né, que deveriam começar a ser enviados a partir do dia 16/7 agora até dia 31/8, sendo que a gente recomenda que, claro, envie todos os eventos, primeiramente todos no ambiente de produção restrita, né, que é como modo teste, e só depois, quando a gente disponibilizar o modo validade jurídica, enviar valendo, né? Até porque até então a gente está com a informação seguinte, que a partir do momento que a gente envia o primeiro registro valendo, talvez o módulo de teste seja desativado, certo? A gente já está confirmando essa informação, mas até então usem e abusem, certo, do nosso transmissor no modo pré-produção, porque tudo que você está enviando passa por todas as validações que o E-Social solicita, para quando for enviado de fato no modo produção não ter nenhuma divergência ou algum tipo de problema, certo? Vamos primeiramente dizer exatamente o que a gente deve enviar nesse primeiro momento. Os eventos são esses aqui, certo? O E-Social 16/7, o que deve ser enviado, certo? Temos aí o S1000, que são as informações do empregador, o S1005, que é a tabela de estabelecimentos, obras ou unidade de órgãos públicos, S1010, que são as tabelas de rúbricas, que para a gente conhece como a tabela de provença e desconto, o S1020, que é a tabela de lotação tributária, S1030, que é a tabela de cargos, S1040, que é a tabela de funções e cargos em comissão, S1050, que é a tabela de horário e turnos de trabalho, e S1070, que é a tabela de processo. Vocês podem ver aí que não foi citado nem o S1060, nem o S10. Deixa eu e nem a tabela, certo? S2200. Por que não foram citadas essas duas tabelas? Por causa do seguinte, a S1060, que seria a tabela de ambientes de trabalho, mesmo ela sendo uma tabela, certo? Ela se encaixa na categoria de tabelas relacionadas à saúde do trabalhador. E esses eventos, certo, vinculados à saúde do trabalhador, só poderão ser enviados a partir de janeiro de 2019. E o S2200 seria referente ao cadastro dos trabalhadores. E esses eventos, certo, só poderão ser enviados a partir do 1º de setembro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha mais ou menos de quais serão os prazos, certo? Como estamos aqui, nós somos, em sua boa parte, nós somos o grupo DROIS, né? Então, nós temos que começar a enviar do 16/7 a 31/8, né? Que são o cadastro dos empregados e as tabelas, que foram essas que eu citei anteriormente. Aí depois, a partir de 1/9 até dia 31 ou 30/10 de 2018, nós começaremos a enviar o cadastro de trabalhadores e os eventos não periódicos. Que são esses eventos não periódicos? São os afastamentos, né, desligamento e por aí vai, certo? Em novembro de 2018, começaremos a enviar os eventos de folha, que são os eventos periódicos, né, e o FD Reinf. Em janeiro de 2009, teremos o DCTF Web e a substituição da GFIP, certo? E em janeiro de 2019 também, que serão os eventos de SST, que são os eventos vinculados à saúde do trabalhador, que um deles seria o S1060. Por enquanto,
Essa é a tabela que está valendo. Só lembrando, né, que houve uma alteração recente, né, que empresas com faturamento até 4,8 milhões, né, esse prazo começa até 16 de 7, certo? Mas ele se estende até, no caso, 1 de novembro. Não quer dizer que você tem que enviar a partir de 1 de novembro, não. No caso, o prazo se estendeu. Você pode enviar todos esses registros, certo? Que eu citei aqui, cumulativos, todos de uma vez, até o dia 1º de novembro de 2018. Certo? As empresas que têm faturamento até 4,8 milhões. Certo? E as empresas que são SEI, certo? SEI, produtor rural, né? Todas as pessoas foram arrastadas aí, né, só para janeiro de 2019. Então, esse pessoal aí que tem SEI, o produtor rural não vai conseguir enviar agora, até porque a ideia da Receita é substituir o SEI pelo KEPF e até então ele não forneceu nenhum modo de a gente fazer essa migração, né, do SEI para o KEPF. Vamos iniciar aqui. Primeiramente, vamos abrir outra coisa. Relação ao portal do agente, certo? Eu peço que o pessoal fique sempre de olho, certo? O nosso portal referente ao E-Social, que seria o esocial.sistemaspadrão.com.br. Aqui tem todas as informações referentes ao E-Social ligadas ao nosso sistema, certo? O que é o E-Social, o cronograma atualizadozinho, uma lista dos eventos, certo? Todos os manuais e instaladores que vão poder auxiliar a gente no E-Social, certo? Tá tudo aqui, tanto o passo a passo da implementação, da folha, na parte do transmissor, o manual do próprio E-Social, o manual do módulo web do E-Social. E recentemente a gente adicionou aí uma tabela de natureza de rúbricas com descrição, certo? Que a gente botou aí botou a tabela de rúbricas com a descrição para dar uma facilitada de vocês fazerem um mapeamento no proveito de desconto. Lá para frente a gente vai ver melhor isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, certo? Para quem tem instalado aí o gerenciador, foi disponibilizado esses dois manuais, o manual da folha e o manual do transmissor. Primeiramente a gente vai ver o manual da folha, que é por ele que a gente vai seguir todo o passo a passo, do começo até o fim, para preparar todo o nosso sistema para enviar os eventos iniciais. Isso aqui é o manual. Você pode achar no site da gente lá no esocial.sistemaspadrão.com.br. Vamos descer aqui. Ele tem um menuzinho para a gente começar a mexer. Certo? Nosso manual aqui a gente vai pular umas partezinhas porque é o seguinte, aqui é a discriminação dos eventos, aqui são os prazos. O que interessa mesmo para a gente aqui, ó, é essa secçãozinha aqui que é o passo a passo de implementação do E-Social. A gente dá uma clicada nele aqui e ele vai abrir, certo? Todas as operações que devem ser realizadas do começo ao fim, para que sejam enviados todos os eventos iniciais da respectiva empresa que você está. É de suma importância, certo? Que você siga todo esse passo a passo do começo até o fim. Por quê? O passo a passo foi elaborado pensando na melhor forma e forma mais rápida de preencher todos os campos que precisam para que tudo ocorra bem no envio. A primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Como diz aqui o passo a passo, seria executar a opção atualização coletiva inicial dos cadastros, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui e ele vai dizer exatamente como eu devo fazer, certo? Vou abrir a folha e vou acessar o módulo E-Social do sistema. Como é que eu vou fazer isso, certo? Eu vou abrir a minha folha de pagamento, certo? E aqui, logo na frente, vai ter a opção E-Social, certo? Eu posso tanto encontrá-la aqui na frente, como também no menu Outros, E-Social. Tanto faz você ir por aqui, ou ir por aqui pela frente, certo?
Eu cadastrei uma empresa básicazinha só com com algumas informações, um trabalhador, certo? Alguns cargos, setores, justamente um cadastrozinho básico de uma empresa que vocês teriam, até para simular todas as situações possíveis que podem ou não ocorrer durante o processo de implementação do E-Social. Certo? Primeiramente, vamos entrar no módulo do E-Social e vamos clicar no botão Atualização Coletiva Iniciados Cadastro. Pronto. Aqui ele vai fazer algumas perguntinhas. Lembrando, todas as opções que eu estou marcando aqui, certo? São opções baseadas no meu tipo de empresa, que eu estou utilizando como teste, certo? Você vai marcar as opções de acordo com a sua empresa, certo? Eu já, como a minha empresa se enquadra nas opções que estão aqui, eu simplesmente vou clicar no botão Atualização Coletiva Inicial de Cadastro. O que é que esse botão faz exatamente? Certo? Ele basicamente preenche, certo, boa parte dos campos no sistema que a gente precisa para poder implantar o E-Social, certo? São campos comuns que podem ser preenchidos de forma automática pelas informações que a gente já tem na folha de pagamento. É isso que essa atualização coletiva inicial de cadastro faz. Feita a atualização, vamos fechar aqui, voltar no manual, vamos voltar para o passo a passo e vamos ver qual é o segundo passo. O segundo passo seria atualizar os dados cadastrais da empresa, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu clico aqui e ele vai dizer exatamente onde é que eu tenho que ir para poder atualizar esses dados cadastrais da empresa, né? No modo de empresa parâmetros, foi criada a aba E-Social, onde deverá ser preenchida pelo usuário os dados complementares para cadastramento do E-Social, certo? Temos aqui uma foto, vamos voltar na folha de pagamento, vamos no módulo parâmetros empresa, certo? Veja que eu preenchi aqui todas as informações básicas da minha empresa, certo? Na aba empresa eu praticamente preenchi tudo, certo? É importante também na aba de responsáveis está preenchido, certo? O meu também está preenchido aqui. Na aba parâmetros, que todas as opções estejam marcadas de acordo com a sua empresa, porque aquela atualização cadastral inicial, ela basicamente utiliza dessas três abas iniciais para preencher boa parte dos campos, certo? Assim como a cálculo GPS, que ela puxa daqui alguns campos na hora da atualização cadastral. Então é muito importante que essas abazinhas iniciais estejam preenchidas, que são as informações básicas da empresa, porque quando você for fazer a atualização cadastral inicial, boa parte dos campos eles aqui vai reaproveitar e vai jogar nos outros campos que o E-Social exige, certo? Mas o mais importante aqui, vamos lá, que é essa aqui, que é a aba E-Social, certo? Primeiramente, os campos que eu devo preencher, quais são? Basicamente, vamos supor que todos os campos são obrigatórios se houver necessidade de preencher. Por exemplo, a classificação tributária tem que ser preenchida, certo? No meu aqui eu já coloquei 4, certo? Se houve o processo de alteração de FAP, se tiver, você vai preencher, certo? Se há alguma informação de dados de isenção apenas para a empresa de isento, você vai preencher aqui, certo? E essas opções aqui, elas têm que ser marcadas ou desmarcadas e tem que ser escolhida uma opção de acordo com a empresa, certo? Eu tenho percebido muita gente que está pulando essa parte, certo? Essa opção tem que ser marcada ou desmarcada. Se a empresa é construtora, marca. Se não é, desmarca. Se a empresa optou pelo registro de empregado, marca. Se não, desmarca. Indicativo de cooperativa, se é, se não é, se é trabalho de produção. Se for, escolhe a opção, certo? Assim como as outras opções. Feito isso, é só salvar, certo? Salvei as informações de empresa, pronto. Terminei de atualizar os dados da empresa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar novamente para o manual, vou voltar para o passo a passo e ver agora qual é o próximo passo, que seria o quê? Atualizar os dados da tabela de estabelecimento e tomadores, certo? Por que ele diz aqui se necessário? Porque é o seguinte, no E-Social veio essa nova opçãozinha, certo?
certo? Que agora toda empresa, se ela não tiver tomadores, ela tem que ter pelo menos um estabelecimento. Se a sua empresa não tem tomador, quando você roda a atualização cadastral inicial, o que é que o sistema faz? Ele automaticamente já vai cadastrar um estabelecimento com todos os dados repetidos da empresa, que é o que pelo menos o E-Social exige, que pelo menos um estabelecimento seja cadastrado, caso a sua empresa não possua tomadores. Onde é que eu vou encontrar esse estabelecimento de tomadores? Vou clicar aqui, certo? E ele vai dizer exatamente aonde eu vou encontrar, certo? O módulo de cadastro de tomadores e estabelecimento o módulo de cadastro de tomador passa a ser também chamado de cadastro de estabelecimentos, certo? Acessado pelo painel de cabeçalho através de manutenção, tomadores de grupo GPS e tomadores de estabelecimento E-Social, certo? Vamos até esse menu para dar uma olhada nesse cadastro. Manutenção. Vamos aqui em manutenção, tomadores, grupo GPS. Estamos aqui, ó, tomadores, estabelecimento E-Social. Porque tanto aqui é o cadastro de tomadores, como também o cadastro de estabelecimento E-Social. Vamos entrar aqui e veja que como eu rodei a atualização cadastral inicial, ele basicamente já criou um estabelecimento para mim e preencheu quase todas as informações. O que eu vou fazer é basicamente complementar. Eu vou clicar em alterar, vou dizer que tem movimento, certo? Lembrando, marcou aqui para dizer que tem movimento, vou só dar uma conferida nas informações para ver se está tudo bem e vou preencher as outras informações de acordo com a minha empresa. Se ela tem sistema de ponto, certo? Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Vou marcar aqui a opção de acordo com a minha empresa, certo? Vou preencher o RAT e o FAP. Aqui o RAT e o FAP eu tive que preencher, por quê? Porque no meu cadastro de empresa nos parâmetros, na aba cálculo de GPS, eu não preenchi lá. E é de lá que o sistema copia as alíquotas e joga para aí. Então, se você tiver preenchido na aba cálculo de GPS nos parâmetros da empresa, essa parte de baixo não deverá ser preciso preencher. O sistema a atualização cadastral inicial vai preencher automaticamente para você. Vou escolher esse campo, certo? Lembrando, as opções que eu estou escolhendo aqui são de acordo com o cadastro da minha empresa. Vou preencher as informações e vou salvar. Feito isso, eu já fiz o cadastro de tomadores e estabelecimento associado. Qual o próximo passo agora? Vou voltar lá no manual, volto para o passo a passo e vejo qual o próximo. Atualizar os dados da tabela de lotação tributária. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, certo? E ele vai me dizer exatamente onde eu tenho que ir. Novamente, manutenção, tomadores do grupo GPS, centro de custo, lotação tributária associada. Lembrando, no caso da empresa não possuir nenhum grupo de GPS, uma única lotação tributária será criada automaticamente. É a mesma coisa do estabelecimento. Certo? Se a empresa não tem tomador, uma atualização coletiva inicial de cadastro, que ela deve ser feita no início, antes de qualquer coisa, ela vai lá e vai criar para você tanto um estabelecimento, como também uma lotação tributária automática. Você só vai lá para verificar as informações e preencher o que precisa ser preenchido. Vamos voltar lá. Manutenção. Tomadores. Vamos aqui, ó, centro de custo, lotação tributária E-Social. Veja que ele também aqui preencheu, criou para mim uma lotação tributária. O que eu vou fazer é o seguinte, só complementar as informações. Como? Vou alterar. Primeiro campo a ser preenchido. Vou escolher aqui o tomador serviço barra obra, que se sua empresa tiver tomador, você vai escolher o tomador referente a essa lotação tributária. Se não, você só vai escolher novamente aqui o cadastro de estabelecimento que você fez anteriormente, certo? E aqui seria o tipo de lotação tributária, o
o tipo, no caso o tipo, né? A gente está cadastrando a lotação, eu vou dizer que tipo de lotação é essa, certo? Para essa minha empresa aqui, eu vou utilizar o 01, certo? Lembrando mais uma vez, as informações que eu estou escolhendo são basicamente de acordo com a minha empresa. Veja que ele já preencheu aqui 515 e o código de terceiros, certo? O que eu vou fazer? Vou salvar, vou sair mais uma vez, vamos voltar lá no manual, voltar para o passo a passo. Tudo isso, certo, que eu estou fazendo está totalmente discriminado aqui no nosso manual. Veja que ele diz exatamente o que eu devo e não devo preencher, certo? Vou voltar e ver qual o próximo passo, certo? O passo 5 talvez provavelmente seja o passo mais demorado, certo, de a gente fazer. Na verdade, não é complicado, é mais trabalhoso, que seria atualizar a natureza de rúbrica no cadastro de proventos e descontos, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui e ele vai mostrar exatamente o que eu devo fazer. Ele aqui cita, né, que com a atualização coletiva inicial de cadastro, boa parte dos campos exigidos na tabela de proventos e descontos serão preenchidos automaticamente. O que é que você vai fazer? Apenas complementar. Para eu poder complementar isso, como é que eu vou fazer? Manutenção, no menu manutenção, proventos e descontos, irei até a aba E-Social. É aqui que a gente deve preencher os campos para o E-Social referente à tabela de proventos e descontos. Vamos lá para a tabela, vamos voltar para a folha de pagamento, manutenção, proventos e descontos, certo? E na aba E-Social. Pronto. Lembrando, certo, que eu estou passando aqui, essas informações que estão em tela aqui, certo, não estão totalmente certas, certo? Eu coloquei qualquer coisa a fim de basicamente testes, certo? Mas vocês perceberão que de vocês boa parte das informações, certo, já serão preenchidas e você vai ter que complementar um campo ou outro que está faltando de todas as verbas que estão listadas no sistema, certo? Lembrando que essa operação você só tem que fazer uma única vez, porque a tabela de proventos e descontos é unificada, então é a mesma tabela para todas as empresas. Então todo esse processo que é um pouco trabalhoso, você só vai fazer uma vez, certo? A não ser que posteriormente você cadastre novas verbas, aí você vai ter que cadastrar a verba e fazer a devida configuração para essa verba em questão. Vejam que basicamente eu preenchi todos do meu aqui, certo? Algumas pessoas já me pediram essa tabela, eu não tenho como passar porque, como eu disse, eu preenchi apenas com dados fictícios. Então não estão mapeados corretamente de acordo com a CLT. Então isso quem tem que fazer é o contador, certo? Que seria a natureza da rúbrica, o código de incidência da Previdência, o código de incidência de imposto de renda, de FGTS e de contribuição sindical, certo? Todos esses 5 campos têm que ser preenchidos de todas as verbas listadas no provento de desconto. Feito toda essa configuração, a gente vai passar para o próximo passo. Voltamos aqui no manual do E-Social. Vamos voltar aqui, voltar para o passo a passo, certo? E iremos aqui para o passo 6, que seria criar cargos e funções. Essa que seria a tabela de cargos e funções do E-Social. Como é que eu vou fazer isso, certo? Vou clicar aqui e ele vai mostrar exatamente onde é que eu tenho que ir, certo? Vamos aqui a tela. Para encontrar essa tela, certo? Eu vou no sistema manutenções, cargos, certo? Basicamente, o que deve ser preenchido aqui é o seguinte, é só o CBO. Você vai verificar os cargos que estão sem CBO, certo? E vai complementar. Mais uma vez aqui, o meu estão todos preenchidos porque eu coloquei qualquer coisa a fim de teste, certo? Uma nova opção que surgiu justamente com o E-Social é se essa função que você cadastrou, ela de alguma forma é uma função de chefia ou, no caso, para órgãos públicos, se é alguma função de cargo comissionado. Se você for, você vai marcar essa opção aqui, que é utilizada para a função em chefia. Por exemplo,
essa opção aqui que eu marquei, por exemplo, esse cargo aqui eu marquei que ela é uma função de chefia. Então, quer dizer, nessa empresa, quem estiver associado a esse cargo é uma função de chefe, por assim dizer. Basicamente, os campos que devem ser preenchidos são esses, certo? Lembrando que essa opção de utilizar para a função de chefia é só se de fato ela for. Se não for, não marca. O que deve ser preenchido vai ser só o CBO, certo? Feito isso, eu vou fechar aqui e vou voltar para o manual. Vou voltar para o passo a passo e vou ver qual o próximo passo, certo? O próximo passo seria o cadastro de alocações e setores, certo? Como é que eu vou fazer isso? Clicar aqui, ele vai dizer exatamente o que deve ser preenchido, certo? Como ele diz aqui, ele diz que criou uma abazinha especial para o E-Social, que ela deve ser preenchida. Eu vou voltar lá na folha, manutenção, setor e alocações, certo? Bom, veja que no meu aqui eu cadastrei para fim de testes, eu cadastrei 2 setores aqui, consultório, certo? E médico, e as informações que eu devo preencher são essas aqui abaixo, certo? Que é desse setor, qual é a lotação tributária dela, desse setor, qual o estabelecimento de ambiente. Nesse meu caso aqui, como não tem um tomador de serviço, eu vou escolher o meu mesmo, a lotação tributária seria a mesma, certo? E o código de fator de risco, certo? Que vai ter uma tabela que você vai escolher de acordo com o fator de risco. Lembrando, com a atualização cadastral inicial, se você rodar, certo? Esse campo aqui nos setores, eles vão ser pré-preenchidos, certo? Eles vão preencher tudo bonitinho, tudo certinho, sem precisar vocês preencherem. Vocês só vão complementar as informações, certo? Eu vou escolher aqui o tomador que é ele mesmo, certo? E desse aqui também vou escolher que sou eu mesmo, certo? Lembrando, as informações iniciais são preenchidas com a atualização cadastral inicial e o resto a gente só complementa, certo? Complementei aqui o meu cadastro de alocações e setores, vou sair e agora vou voltar no meu manual e ver qual é o próximo passo, certo? Próximo passo seria processos administrativos judiciais, certo? Se a sua empresa tiver algum tipo de processo administrativo judicial, tem que ser cadastrado. Vamos ver aqui. Ele diz que para cadastrar os processos, você deve ir no módulo E-Social e Sistema e clicar na opção Processos Administrativos Judiciais. Vamos lá na folha de pagamento, no módulo E-Social e veremos a opção aqui Processos Administrativos Judiciais. Aqui você deve cadastrar todos os processos administrativos judiciais da sua empresa, exceto processos trabalhistas, certo? Aqui você vai clicar em novo e vai preencher as informações de acordo com o que o seu setor jurídico passar. Eu não vou preencher esses aqui porque minha empresa não tem nenhum processo para fim de testes, mas é só preencher as informações que o seu setor jurídico vai passar para você. E quando você for gerar o S1070, esses processos serão gerados, certo? Vamos agora voltar para o manual e ver qual é o próximo passo. O próximo passo seria o cadastro das informações dos dependentes, certo? Como é que eu vou fazer isso? Ele vai dizer aqui que no cadastro de trabalhadores, na aba dependentes, certo? Eu vou ter que cadastrar para dependentes maior de 12 anos que forem dependentes de imposto de renda, eu vou ter que preencher tanto o CPF como o tipo desse dependente para o E-Social, certo? Então vamos lá na folha, cadastro de trabalhadores, vou no meu funcionário, na aba dependentes, certo?
e vou cadastrar o dependente aqui, ou se eu já estiver cadastrado, tomar nota que deve ser preenchido CPF e tipo de E-Social para dependentes acima de 12 anos que são dependentes do imposto de renda. Certo? Feito essa informação, vamos sair, voltar no manual, voltar para o passo a passo e vou qual é o próximo passo. Certo? O próximo passo seria cadastro de horário de trabalho na tabela de turnos. Nós vamos aproveitar e fazer o 10 e o 11 junto, certo? Como são na mesma tela, que seria o cadastro de tabela de turnos e o cadastro de tabela de escala. Ambos podem ser encontrados no módulo E-Social, certo? Vou voltar na folha de pagamento, vou no módulo E-Social e a primeira coisa que eu vou fazer seria cadastrar os turnos, certo? Veja que no meu aqui eu já cadastrei 2 turnos, que seria o expediente comercial e o meio expediente. O expediente comercial seria de 8 às 18, de 2 às 14, com intervalo fixo, certo? E o meio expediente aqui que eu coloquei de 8 às 12, sem nenhum intervalo, certo? Isso aqui eu basicamente cadastrei. E vocês vão cadastrar de acordo com a empresa de vocês, certo? E depois do cadastro de turnos, vocês vão cadastrar a tabela de escalas, que seria basicamente um grupo de turnos, né? Onde aqui eu cadastrei um com o nome de horário comercial, preenchi a descrição, pode ser o que você quiser, informei o tipo de jornada e informei a tabela. E informei, no caso, o meu horário de acordo com cada dia da semana. Veja que de segunda a sexta eu preenchi com o código 1, que na minha tabela que eu cadastrei seria o expediente comercial, e ao sábado eu escolhi a opção 2, que na minha tabela seria o expediente, meio expediente, que seria de 8 às meio-dias, certo? Em dias que não tiver horários, você deixa em branco, como no caso eu dei o domingo, certo? E aqui eu vou preencher a quantidade média de horas semanais, certo? Inicialmente, a gente só vai ter que mandar nas tabelas iniciais, certo? São as tabelas de turnos e escalas, certo? Quando a gente for enviar o cadastro de trabalhadores, é que a gente vai ter que associar em um dos campos qual a escala daquele trabalhador trabalha, certo? Isso a gente vai ver mais um pouco mais na frente, quando for na parte de trabalhadores. Feito o cadastro de turnos e escalas, certo? Volto para o passo a passo, certo? A gente já fez o cadastro de tabelas, de turnos, certo? E depois a tabela de escalas, ambos no módulo E-Social, certo? Aí vamos à opção agora, no caso de atualização das informações dos trabalhadores, certo? Os trabalhadores a gente só vai ter que enviar a partir de 1/9. Mas é essencial que a gente já comece a atualizar as informações para que quando chegar no prazo, a gente só corrija pequenos erros, certo? Quais são as informações que ele exige, basicamente, de início, certo? É recomendável que a gente se preencha tudo, certo? Veja aqui que eu, basicamente, no meu cadastro, eu preenchi todos os campos possíveis, tanto nos dados pessoais, como nos documentos, certo? Dados funcionais e parâmetros, certo? O que surgiu novo para o E-Social foram essas duas abas, que é E-Social 1 e 2, que essa E-Social 1, basicamente, ela é preenchida automaticamente com a nossa atualização cadastral inicial de cadastros. O que você vai fazer é basicamente complementar, certo? Isso aqui nada eu preenchi, isso aqui tudo foi o sistema que preencheu automático, menos a escala de trabalho, certo? Que você que tem que escolher, que como eu cadastrei a escala anteriormente no módulo E-Social, eu vou aqui e escolho qual a escala que esse funcionário trabalha, certo? E na aba E-Social 2, também que as informações devem ser preenchidas de acordo com o seu trabalhador. Lembrando, é muito importante que o cadastro seja mais completo possível. O mais completo possível que ele estiver, melhor, para não dar problema de divergência de informações, certo?
em todas as dados pessoais, de documentos e dados funcionais, e nas abas E-Social 1 e 2, e na aba Dependentes, lembrando, né, CPF e o tipo de E-Social, certo? Essas são as informações que a gente tem que prestar atenção no cadastro de trabalhadores. Lembrando que o cadastro de trabalhadores só tem que ser enviado a partir de 1/9 até dia 31/10. Então, eles não serão enviados agora nessa primeira etapa. A gente vai ter, no caso, fora esse prazo inicial, mais 30 dias para preencher todas essas informações importantes referentes ao trabalhador. Pronto. Depois que eu revisei todos os cadastros, certo? Preenchi as informações tudo bonitinho, de acordo com como deve ser preenchido. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar a relação inicial de arquivos. O que é que o sistema vai fazer para mim? Ele vai criar a lista de arquivos que eu devo enviar agora inicialmente nesse processo de tabela iniciais e cadastro de empregador que eu devo enviar para o E-Social. Como é que eu vou fazer isso? Vou na folha de pagamento, vou no módulo E-Social e vou clicar no botão Criar relação inicial de arquivos E-Social. Feito isso, vou criar aqui em relação inicial de arquivos E-Social e ele vai gerar para mim a lista dos arquivos que devem ser enviados inicialmente. Vejamos aqui que tem o S1000, S1005, certo? S1010 que são as rúbricas, tabela de lotações, tabelas de cargos, tabela de funções, tabela de turnos e horários, certo? Esse tabela de ambiente de trabalho a gente não vai enviar agora, lembrando que ele é só em janeiro de 2019, e o S2200 a gente também não vai enviar agora, só a partir de 1/9, certo? 1/9 de 2018. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Todo mundo sabe aí, certo, que o E-Social ele segue uma hierarquia de arquivos, certo? Então, a gente tem que enviar seus arquivos na devida ordem. Primeiro o S1000, depois o S1005, depois o S1010, S1020 e por aí vai sucessivamente, certo? Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiramente, para eu poder escolher um arquivo que eu devo gerar, eu dou 2 cliques em cima dele, ele vai ficar vermelhinho. Veja que aqui a opção gerar ficou sim e vou gerar. Então, primeiramente eu vou gerar o S1000, gerei o S1000, depois desmarco ele, vou gerar o S1005, certo? Desmarco ele, vou gerar todos os S1010, gerei, ok. S1020, S1030, os dois, aqui no caso que o meu gerou 2, certo? S1040, S1050, e não vou gerar nem o 1060 nem o 2200 porque eles não é para ser enviados agora. Lembrando que eu fiz aqui escolhendo um por um, é só para fim de representação, para explicar que eu devo seguir uma ordem exata de geração de arquivos, mas eu posso simplesmente escolher todos os arquivos de uma vez, certo? Gerar todos que eu quero e clicar em gerar e ele vai gerar todos os arquivos de uma vez, certo? Ele sempre gera na parte a tempo, certo? É recomendável que você não mude esse caminho a fim de ficar mais fácil de você localizar os arquivos, certo? Feito esse processo, nós vamos para a segunda parte, que seria o quê? A transmissão dos arquivos. Para isso, também existe um manualzinho, certo? O manual do E-Social Transmissor. Eu vou abrir aqui ele. Para a gente seguir para ele, para vocês verem que seguindo ele, tudo recorrerá como devidamente. Só lembrando, aqui seria o passo a passo para a instalação, caso você não tenha instalado ele, certo? Você ir até o nosso site, baixar o instalador, e a instalação é basicamente avançar até o final. Caso você já tenha ele instalado, é só pular essa parte e abrir ele,
certo? Para abrir ele, o usuário padrão é o usuário super e a senha super, certo? Vamos abrir ele aqui. Gerenciador de eventos é social. Certo? Vamos colocar aqui o usuário super e a senha super. Vamos entrar. Ele vai me listar todas as empresas cadastradas porque o transmissor ele é altamente integrado com a folha de pagamento. Como na minha folha só existe a minha empresa cadastrada, eu vou escolher ela e vou escolher, certo? Veja que do lado esquerdo aqui temos todos os arquivos que nós geramos no sistema de folha de pagamento, certo? Desde o 1000 até o 1050. E a primeira coisa que a gente deve fazer assim que entrar a primeira vez na empresa, como é o meu caso aqui, a primeira vez que eu entrei nela, depois que eu fiz todo o processo, eu vou configurar essa empresa. O que seria configurar? Seria escolher o certificado dela, certo? E informar o CPF ou CNPJ de quem está assinando os arquivos de associado, que na maioria das vezes é o mesmo CPF ou CNPJ do certificado. Como é que eu vou fazer esse processo? Vou clicar em configurações, certo? Vou confirmar algumas informações, que seria o CNPJ ou o SEI da empresa. Nesse caso CNPJ, né, porque SEI ainda não é só em janeiro de 2019. Vou confirmar a razão social, certo? E aqui está uma parte bem importante, certo? O que seria esse CPF ou CNPJ signatário, certo? Se a empresa tiver certificado próprio, certo? O que é que ela vai fazer aqui? Ela vai marcar essa opção e veja que automaticamente o sistema vai preencher esse campo com o próprio CNPJ da empresa, porque como ela tem certificado próprio, então quem está assinando é a própria empresa. Se você tem procuração digital e vai enviar com o certificado de procuração, então o que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui o CPF ou CNPJ do seu certificado de procuração. Vamos supor que você tem um ECPF, por exemplo, certo? E você tem uma procuração para essa empresa. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui o seu CPF, porque é o CPF que está no seu certificado. No meu caso, como esta empresa tem certificado próprio, então eu vou marcar a opção certificado próprio. E logo aqui embaixo eu vou escolher o certificado da minha empresa. Como eu só tenho um certificado na minha empresa, no meu computador cadastrado só vai aparecer ele, certo? Então eu vou escolher e vou clicar na opção salvar, certo? Uma coisa que tem acontecido muito é que muitas pessoas estão clicando no botão atualizar, certo? Esse botão atualizar é para atualizar a lista de certificados. Por que acontece? Às vezes você clica aqui e o seu certificado não está listado. Por quê? Porque antes de abrir o programa, você não conectou seu certificado na máquina. Então o que é que você faz? Você vai, conecta o certificado e clica no botão atualizar, porque o sistema vai verificar novamente se o certificado está plugado e vai colocar ele na lista. Certo? Então é escolher o certificado, preencher as informações e clica em salvar. Ele vai aparecer a informação que os dados foram salvos com sucesso. Pronto. Essa opção a gente só faz a primeira vez que entra na empresa. Só a primeira vez. Depois das próximas vezes não precisa fazer mais. No caso, nessa empresa, se for uma outra empresa, a primeira vez que eu entrei, a primeira vez que eu vou transmitir, eu vou lá e faço. Não quer dizer que se você fechar o transmissor e for entrar novamente para fazer, você vai ter que ir lá e reconfigurar. Não. A configuração só é feita da primeira vez, uma única vez. Pronto. Depois de configurado, eu vou agora enviar os arquivos, que é muito simples, certo? Eu vou clicar em cima do arquivo que eu quero enviar e vou clicar no botão enviar. Vai aparecer a opção aguarde. E quando a operação for realizada com sucesso, será aparecida a mensagem lote enviado com sucesso. Certo? Depois de enviado,
certo? Eu tenho que conferir se esse evento que foi enviado foi ou não foi acatado, se houve algum erro ou se ele ainda está em processamento. Como é feito esse processo? Você simplesmente clica no nome do arquivo e ele vai fazer a conferência e vai dizer a você se o lote foi ou não processado e aconteceu. Nesse caso, eu envio o meu S1000 aqui e vejam que ele foi autorizado. Então, quer dizer que ele foi acatado no E-Social e não tinha nada de errado com ele. O que acontece? Diferente dos outros sistemas, o E-Social ele não tem uma impressão de um recibo, certo? Ele só fornece esse número, certo? Mas não imprime um recibo propriamente dito. Daquela forma, basicamente o meu S1000 foi aprovado. Como o E-Social é basicamente uma hierarquia, então, para enviar todos os outros, então eu teria que ter enviado esse S1000. Pronto, depois que eu enviei o S1000 e ele foi autorizado, certo? Que nesse caso aqui foi bem rápido, mas pode ser que quando você clicar aqui por um bom tempo, ele apareça que está em processamento, certo? Você tem que aguardar e ficar clicando e tentando para ver o que aconteceu com esse arquivo. Isso é normal, às vezes pode demorar de 10 minutos até 1 hora, certo? Isso depende muito do servidor do E-Social. Nesse caso aqui o meu foi bem rapidinho, né? Ele foi autorizado, então como o meu S1000 foi autorizado, então eu posso enviar o meu S1005. Eu clico no S1005 e clico em enviar. Vejam que no meu caso aqui, ele não pede a senha. Se o seu certificado tiver senha, ele vai exibir uma tela exigindo que você informe a senha para assinar o arquivo e transmitir. Veja que eu enviei o S1005 e mais uma vez ele apareceu a mensagem lote enviado com sucesso. Eu clico em OK, certo? E para conferir se essa informação foi enviada ou não, se correu tudo bem com o envio, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do S1005, certo? E vejo que ele também foi autorizado, certo? Número de recibo, código de status autorizado. Então, meu S1005 foi autorizado, certo? Vamos lá para o S1010. Como o S1010 são vários arquivos, então eu não preciso enviar ele e esperar pelos outros para poder enviar o próximo. Eu posso simplesmente clicar no primeiro S1010, enviar, dou OK, clico no segundo S1010, enviar, e no terceiro S1010. Certo? Como são os mesmos arquivos, certo? São os mesmos eventos, então eu posso enviar eles seguidamente, porque na verdade ele só depende do S1005 e do 1000, e esses já foram aprovados. O mesmo se repete. Caso eu queira conferir se tudo foi acatado bonitinho sem erro algum, eu simplesmente clico em cima do arquivo e ele vai verificar para mim se tudo ocorreu bem. Se tudo ocorreu bem, veja que, como o S1010 é a tabela de rúbricas, veja que todas as minhas rúbricas aqui foram autorizadas. Então quer dizer que eu não tive problema nenhum. Todas as minhas rúbricas foram acatadas pelo E-Social. Como eu preenchi todas as informações que deveriam ser preenchidas, não houve problema nenhum. Todos os arquivos foram autorizados. Tanto do primeiro nesse segundo aqui, eu tive algumas inconsistências, certo? Veio aqui como eu tive inconsistências. Ele vai exibir para mim aqui quais foram os erros, para que eu vá lá e corrija dentro da folha de pagamento, certo? Os que forem autorizados serão autorizados. Os rejeitados ele exibe na parte de baixo os erros. Caso você queira imprimir esses erros, clica na opção imprimir aqui. E ele vai imprimir para você as ocorrências em telas, certo? De acordo com essas informações, você vai lá e vai corrigir na folha de pagamento, certo? Depois volta na folha
gera novamente o S1010 e por aí vai, certo? Vamos ver o terceiro arquivo que eu mandei. Certo? Nesse aqui, todos foram rejeitados, na verdade. Acredito que seja porque eu já tinha mandado anteriormente para fazer testes e aqui ele diz que já existe essa verba cadastrada no nosso já no E-Social, certo? Feito isso, se tiver algum erro, é só voltar na folha de pagamento, corrige, gera de novo e refaz a transmissão dos arquivos. Certo? Vamos passar agora para o S1020, vamos enviar ele. Mesma coisa para conferir como foi. Clique em cima, certo? O meu S1020 foi autorizado com sucesso. Vamos enviar o nosso S1030. Como são dois arquivos iguais, são dois arquivos de um mesmo evento, eu posso enviar um e depois o outro sem ter que esperar o resultado do outro, sem problema algum. Para verificar, clique em cima, certo? E ele vai validar tudo bonitinho aqui para mim, de acordo, certo? Veja que boa parte dos meus cargos foram autorizados, apenas um foi rejeitado, certo? Vamos identificar ele aqui, certo? Apenas um foi identificado, que foi o cargo de código 38, que ele disse que o CBO está inválido. Eu vou lá na folha, localizo esse cargo 38, vejo qual é o CBO que está, coloco correto, gero novamente e refaço a transmissão. Por isso que é muito importante fazer a revisão de cadastro antes, total, para que da primeira vez que seja enviado tudo corretinho. Na segunda tabela, vamos ver aqui se houve alguma rejeição. Pronto, já nessa segunda remessa de arquivo de cargo, vejo que todos os meus cargos foram aceitos, porque todos os dados estavam preenchidos. Provavelmente algum cargo eu esqueci de preencher um CBO, ou coloquei um CBO inválido. Certo? Depois de enviar o S1030, vou enviar agora o 1040, certo? Justamente mais uma vez para conferir, clique em cima. Mais uma vez foi autorizado o meu S1040, certo? E por último, vou enviar o S1050, certo? Vou dar um OK. Vou clicar nele. E ele também foi autorizado com sucesso, certo? Com isso a gente encerra todo o processo desde a folha até a transmissão. Vimos que poucos erros foram apresentados, certo? E boa parte dos erros foram informações não colocadas na folha, CBO que eu coloquei inválido, na tabela de rúbricas, verbas que eu enviei anteriormente e tentei enviar novamente, ele já diz que já existe cadastrado, ele não substitui, e também campos que eu deixei de preencher no Provence de Descontos. Então, se a gente, desde o começo, seguir todo o passo a passo e preencher todas as informações que são exigidas, você vê que a quantidade de erros vai ser mínima e você vai conseguir enviar todos os registros, desde o S1000 até o S1050, que são os exigidos agora a partir de 16, sem o menor problema. A gente fica por aqui e apenas avisando que o transmissor com validade jurídica será lançado no nosso portal na segunda-feira, onde lá ele irá identificar todos os registros que foram enviados com sucesso através do modo produção restrita. Então, para isso, vai ter que ter enviado no modo produção pelo transmissor sem validade jurídica. Ele vai identificar todos que foram com sucesso e irá reenviá-los automaticamente, certo? No modo produção mesmo, que é valendo. Você não terá que ir arquivo por arquivo novamente para poder enviar. Assim que você abrir ele vai identificar que já foram enviados daquela empresa alguns eventos e ambos foram autorizados, e esses mesmos vão ser replicados no modo produção. Então ele vai